Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de hábitos, tá? Que afastam você da tua independência financeira. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você seguisse a gente aqui no canal, então se inscreve no canal, tá? Curte esse vídeo. E quem ainda não segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, segue a nossa página lá no Facebook e segue a gente no Instagram. Tá bom? Tem bastante material bacana que a gente coloca aí todo dia. Então, todo dia a gente está sempre colocando alguma coisa a respeito de educação financeira, a respeito de planejamento financeiro, enfim. Então, acho que é bastante informativo, acho que você consegue melhorar bastante. Tenho certeza, né, que você consegue melhorar bastante a tua educação financeira se informando cada vez mais. Tá ok? Então, vamos para o vídeo de hoje. Bom, muito tem se falado a respeito de independência financeira. Na verdade, a independência financeira ela é o objetivo da maior parte das pessoas. E cada pessoa, na verdade, enxerga a independência financeira de uma forma, tá? Tem pessoas que vão enxergar a independência financeira como uma aposentadoria. Então, a partir do momento que a pessoa parou de trabalhar, ela não se aposentou, ela acredita que ela chegou na independência financeira dela. Mas a verdade é que a independência financeira, você pode chegar na independência financeira muito antes, inclusive da tua aposentadoria. Então tem pessoas também que acreditam que a independência financeira está relacionada não a parar de trabalhar, mas a liberdade financeira. E é exatamente isso. A independência financeira é a liberdade de você fazer o que você bem entende da sua vida sem ter que se preocupar com as suas finanças, tá? Por quê? Porque levando aquele determinado padrão de vida que você está acostumado a levar, você já tem capital suficiente, você já tem uma liberdade financeira para você fazer o que você bem entende da sua vida. Claro, seguindo aquele padrão de vida que você mantendo, né, na verdade, aquele padrão de vida que você já tinha anteriormente, enfim, tá bom? Sendo que, para que a gente consiga chegar na independência financeira, você tem que fazer um certo sacrifício. Nada vem de graça nessa vida, né? Então, para que a gente consiga chegar até a independência financeira, para que a gente consiga conquistar essa liberdade, essa tão sonhada liberdade financeira, é necessário sim que você trace uma estratégia, que você tenha um bom planejamento financeiro. Do contrário, é muito difícil que você consiga chegar na liberdade financeira, na tua independência financeira. Não à toa, o Brasil é um dos países que tem maiores problemas exatamente nessa área, que a maior parte das pessoas, dos idosos, digamos assim, eles não conseguem ter uma independência financeira. E aí quando a gente para avaliar, muitos deles, ou melhor dizendo, a maioria deles, né, acaba dependendo dos filhos, dependendo dos netos, ou não podendo mais ter um plano de saúde, enfim. Então, o padrão de vida tem que cair muito, tá? Ou você acaba dependendo, a pessoa acaba dependendo financeiramente dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus irmãos, enfim. Isso não é nem um pouco bacana, na verdade. E por isso que a gente vai falar aqui alguns erros, na verdade 7 dos principais hábitos que acabam te afastando da tua independência financeira. O que acontece para que as pessoas não consigam atingir e por que isso é muito comum aqui no Brasil? Então, eu acho que a gente falando um pouquinho a respeito desses hábitos, vocês vão começar a entender um pouco melhor por que os brasileiros sofrem tanto com isso, tá ok? Então vamos lá. O primeiro hábito que afasta você da tua liberdade financeira é exatamente não se preocupar com ela. Então é muito comum a gente ver pessoas falando, eu tenho que pensar no agora, não posso pensar, não quero pensar no depois. É claro que é importante você viver a tua vida, viver o teu agora, só que é muito importante sim você se preocupar com o que vem depois. Até porque se você não se preocupar com o que vem depois, existem grandes chances desse depois ser um fracasso total. Então você tem sim que se preparar. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Muitas pessoas acabam postergando as decisões que são necessárias. Como, está muito distante ainda da independência financeira, eu estou com 29 anos. Minha independência financeira deve vir aos 60, 55, 50. Está muito distante ainda, então não vou parar para pensar nisso agora. Vou pensar nisso mais para frente, eu tenho muito tempo ainda para pensar. Só que quanto mais tempo você demora para tomar essa decisão, pior fica a tua situação. Mais difícil é de você conseguir essa liberdade financeira. Não implementar o que é preciso. Muitas pessoas se preocupam
têm um receio do que vai acontecer, têm essa preocupação, sabem que é importante, mas não fazem nada a respeito. Ela sabe que é importante, mas ela mantém essa zona de conforto dela, ela continua postergando essas decisões que são necessárias e ela acaba não realizando, não implementando. Então, mais do que tão importante quanto planejar é o implementar. Se você só planejar e não implementar nada do que você planejou, não adianta de nada, tá ok? Então, esse daí é um dos pontos mais importantes nessa questão de se preocupar. Você precisa sim se preocupar com essa independência financeira. Segundo hábito que afasta você da tua independência financeira é não ter uma reserva de emergência, que foi até um item que a gente já falou. Caso você não tenha visto, vai no nosso histórico de vídeo aqui, que já tem um vídeo falando a respeito de reserva de emergência. Por que é tão importante ter uma reserva de emergência? E aí eu citei aqui 3 pontos, tá? Quais são esses 3 pontos? Não ser afetado pelos imprevistos, que foi algo que a gente já falou no vídeo. Então, os imprevistos eles não vão afetar o teu planejamento financeiro, se você tiver uma reserva de emergência, ou vão afetar muito pouco, tá? Não pagar juros de empréstimo. Por quê? Porque se você não tem uma reserva de emergência, obrigatoriamente o que você vai ter que fazer? Talvez você tenha que pedir um empréstimo. Bom, não tenho a quem recorrer, vou pedir um empréstimo, tá? Então, você começa a pagar juros de empréstimo, você começa a ter parcela para pagar, um financiamento, um empréstimo para pagar. Isso não é nem um pouco interessante, isso daí afeta bastante o teu planejamento financeiro. Até porque o planejamento financeiro, no início, você tem que acelerar a tua acumulação de capital. Você tem que acumular o máximo possível, tá? Então isso daí retarda bastante o teu processo de independência financeira. Por quê? Porque é menos dinheiro, se você acaba pegando empréstimo, é menos dinheiro que você consegue juntar por mês. Por quê? Porque você está lá pagando o teu empréstimo, tá? Não ter o patrimônio dilapidado. Então o que acontece? Se você começa o teu planejamento financeiro, você tem o foco lá na tua independência financeira, você está construindo patrimônio, mas você não tem uma reserva de emergência. Acontece algum imprevisto com você? Esse patrimônio que você está juntando, que você está acumulando, você vai ter que pegar parte desse patrimônio para poder resolver o imprevisto. Então, isso daí atrapalha a tua independência financeira também. Se você tem uma reserva ali já para a tua independência financeira, que você começou a contribuir para aquilo, começou a juntar dinheiro para aquilo, você vai ter que ir lá e retirar parte dessa reserva. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso corriqueiramente. Então, a pessoa está sempre ali. Aconteceu algum imprevisto, bom, como eu tenho aquele dinheiro que eu junto lá, ele junta todo o dinheiro que ele junta para minha independência financeira. E não é bem por aí, tá? Aí a pessoa vai lá e pega, resgata parte do capital. Ela não deixou, não tem uma reserva de emergência separada para aquilo. E aí ela está sempre tirando dinheiro do que é da reserva para a independência financeira dela. Então isso acaba atrasando bastante a independência financeira, tá ok? Terceiro hábito, tá? Aumentar os gastos quando a renda aumenta. Isso é muito comum da gente ver, tá? Você acaba aumentando a tua despesa quando a tua receita aumenta? Sim, isso daí é normal de acontecer. Você acaba aumentando a tua receita. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: isso torna os teus gastos descontrolados. Se você tem um determinado padrão de vida, ok, eu entendo que você quer aumentar o teu padrão de vida, mas isso tem que acontecer de maneira planejada. Se você, bom, eu recebi um aumento salarial de R$1.000, então eu tenho R$1.000 a mais para gastar todo mês. Bom, se você tem R$1.000 a mais para gastar todo mês, esses R$1.000 poderiam estar sendo investidos, eles poderiam estar sendo direcionados para a tua independência financeira, como forma de acelerar o processo de independência financeira, tá? Ou aumentar os valores que você teria de uma independência financeira, aumentar o valor da tua liberdade financeira, tá? Então, isso daí é muito importante você estar avaliando. Quanto mais ganha, mais gasta, e o contrário é exatamente o que deveria ocorrer. Quanto mais você ganha, mais você guarda, tá ok? É importante você ter em mente um determinado percentual da tua renda que você vai guardar. Então, antes de começar a gastar, você já tem que saber quanto que você vai guardar. E o que acontece no Brasil é exatamente o contrário. As pessoas costumam gastar primeiro, pagar todas as contas, ver o que tem para pagar, ver o que vai comprar e tudo mais. E aí, no final, sobrou R$1.000, sobrou R$500, sobrou, dependendo da tua renda, sobrou R$2.000, R$4.000, R$5.000. Só que às vezes a pessoa que está guardando R$5.000 por mês, tem uma renda muito alta, essa pessoa tem uma renda boa, tá?
ela poderia guardar muito mais do que isso. Às vezes a pessoa ganha 20, 25 mil por mês e está guardando 5 mil só. Então, assim, antes de você começar a gastar, é muito importante que você tenha em mente qual o valor que você está determinado a guardar, qual o percentual que você está determinado a guardar no seu planejamento financeiro, a poupar, tá ok? Quarto hábito que afasta você da tua independência financeira, comprar passivos, tá? Isso é algo muito importante. Existe uma frase, tá, do livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala o seguinte: os ricos, eu anotei essa frase aqui, que ela diz o seguinte: os ricos compram ativos, tá? Os pobres só têm despesas e a classe média compra passivos pensando que são ativos. Então é muito importante você prestar atenção exatamente no que você está comprando, qual o tipo de patrimônio que você está adquirindo ao longo da tua vida, tá ok? Por que isso é muito importante? Vamos supor, você compra um imóvel, você quer comprar um imóvel para você, e aí você compra esse imóvel de maneira financiada, você vai carregar essa dívida, e às vezes uma dívida muito alta, que compromete 30%, 20%, 30% da tua capacidade de renda mensalmente, tá? E você leva isso durante 5, 8, 10 anos pela frente, ou seja, são 10 anos do teu planejamento financeiro que estão com 20% da tua receita comprometida, 30% da tua receita comprometida. Muitas vezes você está comprando um apartamento de 500 mil, mas que na verdade você está pagando 1 milhão e meio, entendeu? Então preste atenção quanto à aquisição de patrimônio. O que você deve adquirir é ativo e não passivo, tá ok? E aí eu fiz algumas anotações aqui que são as seguintes: apesar de poder comprar o imóvel, apesar de você ter renda por mês para conseguir pagar esse financiamento, o valor dessa parcela, é importante você saber o momento certo de comprar esse imóvel. Se ele vai comprometer muito da tua renda, se ele vai comprometer por muitos anos a tua renda, talvez não seja o momento certo. Você tem que se planejar da forma correta para comprar esse imóvel, tá ok? Então, isso é muito importante de você avaliar. E aí, uma última anotação aqui é o seguinte: a maioria dos brasileiros é imediatista. Isso é uma constatação da nossa cultura, do brasileiro em si, em geral. O brasileiro, ele é muito imediatista. E tem dificuldades, tá? Ou seja, a maioria dos brasileiros é imediatista e tem dificuldades em lidar com a frustração de aguardar o momento certo. Ou seja, comece a controlar melhor essa tua ansiedade, essa questão do imediatismo, que eu tenho certeza que você vai começar a fazer aquisição de ativos no momento certo e não transformar ativos em passivos, tá ok? Então isso é muito importante. É muito importante você ter em mente que se você adquirir ativos, esses ativos vão te dar rendimentos e com esses rendimentos você pode adquirir ainda mais ativos ou usufruir desses rendimentos. Aí fica a tua escolha. Mas para você poder usufruir dos rendimentos, primeiro você precisa conquistar ativos. E não adianta você conquistar um ativo como um passivo. Por quê? Se às vezes adquirir um imóvel, com o objetivo desse imóvel te dar um determinado rendimento por mês, só que esse imóvel vai ficar 10 anos da tua vida, na verdade, custando mais do que você ganha. Então, é muito importante você avaliar isso, tá ok? Quinto hábito que te afasta aí da independência financeira: acreditar em métodos rápidos para enriquecer. É um outro vídeo que a gente já postou também a respeito, que fala exatamente a respeito disso. Não existe milagre no mercado financeiro, tá? Não existe método fácil de ganhar dinheiro, método extremamente rápido de ganhar dinheiro. O que existe é um planejamento financeiro equilibrado, as contas equilibradas, você guardando dinheiro, você conseguindo ganhar dinheiro com o teu trabalho, com a tua empresa, enfim, e acumulando esse dinheiro, fazendo esse dinheiro trabalhar a teu favor, tá ok? O método fácil, o método rápido de ganhar dinheiro não existe. Quem está te prometendo isso, está te prometendo com altíssimos riscos, por mais que essa pessoa não fale que tem um alto risco envolvido ali, existe sim um alto risco envolvido. E, mais do que isso, se a pessoa está te oferecendo algo que é extremamente fora da curva, que vai trazer uma rentabilidade para você muito acima da realidade do mercado, a possibilidade disso daí ser um golpe é imensa. Tá? E aí isso vai afetar ainda mais a tua independência financeira. Por quê? Porque ao invés de você estar enriquecendo rapidamente, ao invés de você estar conquistando patrimônio rapidamente, o que vai acontecer?
vai acontecer o contrário. Você vai estar perdendo dinheiro ali. E se você está perdendo dinheiro, você está dilapidando o patrimônio que você poderia estar construindo, tá? Ou seja, vai demorar mais tempo para você chegar na tua independência financeira, ou você vai chegar na tua independência financeira com valores menores, tá ok? Sexto item aqui da nossa lista: não investir porque não sobra dinheiro. Essa daí é a desculpa da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem essa desculpa: ah, não sobra dinheiro, não consigo investir. E aí eu volto a falar para vocês, antes de você começar a gastar o teu dinheiro, planeja o quanto você quer guardar por mês, o quanto que você vai se forçar a investir por mês, a guardar. A partir desse momento, todo mês você vai ter um percentual da tua receita, um percentual da tua renda que vai estar sendo guardado, que vai estar sendo direcionado a investimento. E com o tempo, com o passar do tempo, no curto, médio e longo prazo, você vai começar a perceber a grande diferença que isso faz na tua vida financeira, tá bom? Sétimo e último hábito, tá? Que afasta você da tua independência financeira é manter 100% dos teus investimentos em renda fixa. Isso foi um outro vídeo que a gente postou também na semana passada a respeito da renda fixa, tá? Que a renda fixa, para quem não sabe, caiu bastante. A renda fixa atualmente está em 2,25 por mês, mas mesmo com a renda fixa alta, isso daqui já não é algo recomendável. É muito importante que você tenha a tua carteira diversificada, que você não concentre 100% da tua carteira somente em renda fixa. E num momento como esse momento econômico que a gente está vivendo agora, que a taxa de juros está tão baixa, a taxa Selic está em 2,25, é muito importante ainda mais que você diversifique o teu patrimônio, que você busque outro tipo de investimento, tá? Principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, é muito importante buscar investimentos mais sofisticados, como bolsa de valores, você ir buscar aí algumas ações com uma análise fundamentalista, que a gente chama, que tenham ações que tenham bons fundamentos, empresas que tenham bons fundamentos, empresas que paguem bons dividendos, você buscar fundos imobiliários, você buscar até mesmo dentro da renda fixa, você buscar, ao invés de estar indexado à taxa de juros, está indexado à inflação, você está pegando uma debênture, por exemplo, que é um investimento de renda fixa um pouco mais sofisticado, que vai te oferecer uma rentabilidade maior, e não estar principalmente dentro somente da renda fixa, buscar outros horizontes. Isso é muito importante, principalmente, volto a frisar, no momento que a gente está vivendo agora. Se você ficar só na renda fixa, é muito difícil que você consiga fazer o teu patrimônio evoluir muito ao longo do tempo. Então você tem que buscar diversificação sim, para poder fazer o teu patrimônio se multiplicar, para poder fazer com que o teu patrimônio tenha bons rendimentos, você reinvestir esses rendimentos e aí sim, ao longo do tempo, você vai ter um ativo bem volumoso, você vai ter um ativo considerável, tá? Que vai gerar uma rentabilidade muito boa para você, que vai te gerar um rendimento positivo, um rendimento bacana, e esse rendimento vai se tornar a tua independência financeira, tá ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui, para quem gostou do vídeo, comenta a respeito da independência financeira, o que você acha que é independência financeira, como que você faz a tua independência financeira, enfim. Então comenta um pouco mais a respeito, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço e até a próxima.